Muito bem. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os 10 passos para ter uma gestão empresarial com foco em resultados. Não tem como nós termos uma gestão eficiente na nossa empresa se a gente não tiver foco nos resultados dela. Isso é importantíssimo. E muitos empresários pecam por não focar exatamente no que é mais importante. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos falar, ó, alguém gostaria de comentar algum ganho que teve essa semana? A gente falou sobre comportamentos, né? Perfil comportamental na aula passada. Alguém pode usar isso na empresa? Quem pode compartilhar se pode identificar alguma coisa com seus colaboradores diferente do que a gente aprendeu duas semanas atrás, né? Na aula passada? Então, Roberto, eu reparei um ganho, eu achei bem importante, porque eu tenho fama de não falar muito, né? Eu geralmente não falo muito em reunião, eu só anoto ali e executo o que eu tenho que executar. E eu reparei que eu estou mais comunicativo. Hoje, até numa reunião de estratégia, de marketing, eu, como sempre, não falei muito, mas quando eu falei, eu fui objetivo, fui assertivo, fui claro, né? E trazendo até quando eu fui fazer o perfil comportamental, o DISC, perdão, bateu o comunicativo, totalmente Legal. diferente do que eu fiz há um ano atrás, que deu analítico, né? Aí eu até estranho, o comunicativo, eu fico quieto, né? Mas aí eu trouxe as memórias e vi que estava realmente mais comunicativo em relação a essa parte do trabalho, da reunião, do que tem que ser falado, tem que ser dito ali na hora, ou depois, ou feedback e tudo mais. Legal. Reparei isso. Parabéns, parabéns. E muitas das vezes, né, nosso perfil pode ser e às vezes as nossas crenças estão nos limitando para que a gente possa exercer aquilo que nós fomos criados para ser, né? E aí fica aquela coisa, às vezes, a gente fica com certo receio, mesmo você sendo, como você falou, né, do comunicador, mesmo eu sendo comunicador por natureza, e às vezes algo que eu vivi no meu passado me prende e eu não consigo exercer aquilo que eu fui criado para ser. Então, isso que você falou é muito, muito pertinente. Parabéns aí que você conseguiu identificar isso e a ideia é essa mesmo, da gente sempre estar aprimorando e melhorando cada dia, né? Então, cara, show de bola, muito bom. Vamos lá. Bom, quantos aqui puderam ler o capítulo do livro? Alguém leu? Não? Alguém viu o filme O Homem que Mudou o Jogo? Não conseguiram ver? Gente, esse filme é muito legal. Assistam. É fantástico. Para quem gosta de estratégia, gestão, esse filme é fantástico. Vocês têm que assistir. Fizeram análise da equipe? Flávio, fez análise da sua equipe? Está no mudo. Continua no mudo. Eu até fiz, né? Semana da aula. Nossa, que já tem um tempo, né? E aí foi possível ter uma conversa de feedback diferente do que eu vinha dando, né? Dentro dessa ideia de que a gente não deve acumular, não colecionar figurinha e fazer o uso mais imediato, né, do feedback. Legal, vamos lá. Aula de hoje, 10 passos para ter o quê? Uma gestão empresarial com foco em resultado. E o que nós precisamos ter? Uma mentalidade empresarial vencedora. O que é isso? É a combinação de crenças, comportamentos, maneira de pensar, de sentir, que produzirão naturalmente grandes resultados empresariais. No contexto do business, do negócio, nada em você é mais importante do que ter uma mentalidade empresarial vencedora. Gente, olha só, não adianta ter curso em Harvard,
Não adianta ter estudado na PUC, na UFRJ, ter os cursos técnicos melhores do país, MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, para que você possa tocar sua empresa e levar ela a um alto nível de produtividade, de lucratividade, se você não tiver uma mentalidade empresarial vencedora. Nada adianta seu conhecimento técnico se você não consegue ter uma mentalidade própria para isso. O comportamento do empresário, ele vai levar com que ele tome atitudes corretas para que ele possa levar sua empresa ao sucesso. Quando você adquirir uma mentalidade empresarial vencedora, bastará você se perguntar como. Porque a mentalidade você já adquiriu. Você só vai executar tudo aquilo que você precisa fazer para levar sua empresa ao sucesso. Que jogo você está jogando hoje no seu negócio, na sua empresa? Uma boiazinha de girafa, toquinha rosa, ou você realmente está jogando jogo de gente grande, disposta a vencer nesse mercado competitivo? E aí é uma ferramenta que nós vamos usar agora, eu quero que vocês façam. Vamos lá. Qual a sua mentalidade empresarial? Empreendedor aventureiro, tradicional ou empreendedor gestor? De cara, você consegue responder? Que empreendedor você é? Alguém gostaria de arriscar? Então vamos fazer um exercício para saber o que nós somos. Cara. Aventureiro? Legal. Eu espero que seja negativo. Estou vendo um aventureiro de forma positiva. Explorar Vamos lá. Aí do tradicional. Vamos fazer o exercício agora. Vocês têm aí na apostila de vocês. Dá uma olhadinha aí. E eu vou mandar também depois lá no WhatsApp para vocês um PDF com isso aqui para vocês poderem responder. Então vamos lá, ó. Primeiro, origem. Você é atraído ao ramo de atividade? Você é atraído pelas oportunidades, pela experiência ou pela gestão? Você é expert em gerir pessoas, gerir negócio? Você é um expert no ramo de atividade? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o seguinte. Quando eu foco no empreendedor e aventureiro, ok? Eu vejo uma oportunidade, gente ganhando dinheiro com aquilo. Eu vou lá, vou abrir esse negócio. Aí eu abro aquilo ali, aquele ramo de atividade. Eu nem tenho conhecimento daquilo, mas eu vejo que a coisa está dando certo, está dando lucro, tem gente ganhando dinheiro, vou lá e vou abrir aquilo. O empreendedor tradicional, ele é o quê? Ele é expert naquele ramo, então ele é técnico naquilo. Ou ele trabalhou para uma empresa, ou ele já trabalhava em um profissional liberal, então ele sabe aquilo, ele sabe sobre aquele ramo de atividade, e ele vai abrir a sua empresa para empreender, porque ele tem o conhecimento. O empreendedor gestor, ele é expert em gerir, ele é gestão. Então, independe do ramo de negócio, ele vai gerir o negócio, é diferente. Ele não está entrando pelo lucro ou pelo dinheiro, ou vendo uma oportunidade que a gente está ganhando dinheiro. Ele está entrando ali porque ele sabe que pela forma dele gerir o negócio, ele pode gerir qualquer coisa. E ele pode entrar em qualquer ramo, porque ele vai gerir bem o negócio. Essa é a diferença. Motivação. Você tem foco no dinheiro ou prazer pessoal, paixão pelo que você faz, ou você é apaixonado por resultados? Fonte de recursos. Você tem, né? Você pega o dinheiro, né? Você gosta do dinheiro dos outros, usa o dinheiro dos outros. O dinheiro próprio, tem fonte de recurso próprio. Ou você trabalha o quê? Com alta performance, crescimento e lucro. Você sempre vai focar no crescimento e no lucro. Estilo. Você tem um estilo light e descontrolado. Tranquilo e descontrolado na sua gestão. O estressado é aquele cara que ele quer trabalhar e trabalha demais, ele se sobrecarrega, quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele cuida e parece um polvo, bota a mão em tudo e controla tudo, não delega para ninguém. Ou você tem equilíbrio e sabe delegar as funções. No foco, você é a partir da oportunidade, então você foca na oportunidade, ou foca no faturamento? Ou você foca no lucro e no crescimento sustentável da sua empresa?
Quero que você vá marcando aqui, porque a gente vai precisar somar no final, hein? Atitude. Você tem atitudes inconsequentes, muitas das vezes, sobrecarregado, ou você é equilibrado nas suas ações, nas suas atitudes? No controle, você é sem controle financeiro na sua produção? Pouco controle na produção? Ou você tem total controle financeiro, produção, qualidade, você tem gestão sobre todas essas áreas? Controles financeiros. Você nem sabe o que é isso? Você foca no contas a pagar, você sabe que você tem um monte de boleto para pagar, então você foca no boleto, você não foca no... Então, vamos para o gestor agora, né? Foca no fluxo de caixa anual, no balanço, DRE, gestão orçamentária. Você trabalha na gestão financeira do seu negócio. Organograma. Para que eu preciso de organograma na minha empresa? Empreendedor tradicional, confuso e desconhecido. Ele faz de tudo, não tem uma organização na sua empresa, todo mundo faz tudo, não tem hierarquia, não tem liderança, não tem um descontrole. O empreendedor gestor, ele é claro e conhecido das áreas que ele tem na empresa. Duração, mais ou menos 6 meses. É o que dura a empresa de empreendedor e aventureiro. Empreendedor tradicional, mais ou menos 3 anos. Vamos botar aí pelo menos 5 anos, tá? De 3 a 5 anos. E o empreendedor gestor, mais ou menos 3 gerações. O negócio que ele criou, ou que ele gera. Muito bem. Agora soma aí, quero que vocês somem. E qual foi o resultado de vocês? O que deu mais? A duração é o quê, Humberto? Que eu não entendi direito. Duração é o tempo que dura o teu negócio. Qual é a pontuação aí de cada coluna? Então, qual foi a pontuação? Não, a pontuação de cada coluna qual é? Não. Preciso que você some. Você não foi dando xizinho? Foi. Preciso que você some agora para saber qual foi a pontuação que deu o seu. Eu não entendi, cara. Olha só, o total dá 10, ok? De cada coluna. 10 Cada pontos. coluna tem, né? Sim, tem 10. 10. Quanto que deu cada coluna sua? Deu 2 na direita e o restante tudo no meio. Peraí. O meu 5 e 5, hein? 5 o quê? Aventureiro? 5 é empreendedor e 5 é empresário. Peraí, desculpa. O primeiro é aventureiro, primeira coluna. É 5 empresários e 5 gestor, meu Deus. Não, calma. Todos são empreendedores. O primeiro é aventureiro, o segundo tradicional e o terceiro gestor. Isso. Então, o meu deu no tradicional e no gestor. Ah, tá. Então deu 5 e 5, meio a meio. Então, meio então, tradicional, meio gestor. Coradini. Deu 8 no meio. Tradicional. E 2, eu estou rindo, não sei porquê, cara. Isso era para chorar, velho. E 2 no gestor. Muito bom. Felipe. Oi, Humberto, eu estou sem uma apostila, não consegui fazer, mas eu entendi. Eu vou fazer isso sim. Tá, mas pelo mas que você viu nada aqui... a ver com a aventureira. Tá. Nada a ver. Nem com o Mas tradicional. deu uma... Beleza. Então, gente, vamos lá. O que eu identifiquei do aventureiro foi oportunidade e um pouco de dinheiro, mas eu também gosto do foco em resultado. Legal. Fica nessa parte. Legal. Bom, a pergunta que fica é o seguinte: que fichas caem a partir dessa resposta? Porque para a gente ter... A Marta conseguiu, Marta? Não? Eu tô aqui. Sim, estava falando, né? Eu fui fazendo muito mais intuitivo, assim, não tive pontuação, porque para mim é difícil, eu não tenho a empresa, assim, para estar gerindo. Mas é o seu feeling, tá? Então, meu feeling daria muito mais no gestor. Até pensando, assim, do que eu fui olhando aqui, o que eu já faço lá na empresa, assim, Legal. é tudo mais puxado para o gestor. Então,
É sempre, mesmo Beleza. que eu não saiba, eu estou buscando saber, eu tentando entender, enfim. Show de bola. É isso aí. A ideia é o quê, gente? Eu olho para isso aqui, da forma que eu respondi. Eu tenho que olhar para isso e ver o seguinte: o que eu preciso melhorar? Para passar sempre toda a minha coluna para o empreendedor gestor. Porque só dessa forma eu consigo manter a minha empresa, para que ela realmente seja uma empresa duradoura. Então, a gente tem que olhar e pensar o seguinte: que fichas caem pelas respostas que eu dei, ok? A gente precisa trabalhar de forma que eu possa ser um gestor do meu negócio, né? E não ser um operador. E sobrecarregado sempre com as coisas que eu faço. Então, a ideia é que a gente possa melhorar cada dia. Então, esse exercício eu vou mandar para vocês também em PDF. É até mais bonitinho que está na apostila. Tem um outro que eu vou mandar para vocês, tá? Beleza. Olhando isso, como que eu posso ser um empreendedor gestor? Então, vamos lá. Eu preciso separar as áreas da minha empresa. Eu preciso gerir o meu negócio separando cada área. Qual é o grande problema de grandes empresários, pequenos, médios, às vezes grandes empresários? Que eles querem juntar tudo, achar que tudo vai ser gerido da mesma forma. E ele junta o comercial com o financeiro e o processo com o estoque da produção e o tributário está junto com o financeiro. Óbvio, gente. Aí você fala assim: Humberto, minha empresa é pequena, eu não tenho como controlar separadamente todas as áreas. Show de bola, entendo. O que a gente está mostrando, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o ideal para todas as empresas terem. Se não tem como ter essa separação, o que eu faço? Eu vou focar no principal. Então, por exemplo, é óbvio que o comercial precisa estar separado do financeiro. Então, para que eu seja um empreendedor gestor, eu não posso ficar no operacional pagando conta, boleto bancário. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que estar no estratégico. A gente vai ver um pouquinho mais na frente agora dessa aula sobre isso. Então, eu tenho que ter o quê? Pessoas debaixo de mim que possam fazer essa gestão. E eu ser o gestor e o líder disso. Eu tenho que estar no estratégico, visão estratégica do negócio. Então, eu separo o máximo que eu puder. Então, eu vou ter uma gestão comercial, uma gestão financeira. Então, uma pequena e média empresa, principalmente, precisa ter o quê? Uma gestão comercial, financeira, marketing. Ok? Uma média, ela vai ter uma gestão de pessoas, que é muito importante. Tá? Se eu não consigo ter na minha empresa, eu faço o quê? Eu peço ajuda. Então, eu terceirizo um serviço, por exemplo, de pessoas, terceirizo um serviço do financeiro. E aí, o Flávio sabe que eu vou falar aqui, nós temos pessoas dentro do nosso grupo, né, do BNI, que nos ajudam nisso. Por exemplo, parte de gestão de pessoas. Nós temos lá a Ana Mafra, que tem a empresa dela de RH. No financeiro, eu tenho lá a Luciana Mara, que cuida, que é BPO, que também cuida de gestão financeira das empresas. Então, eu consigo pedir ajuda a terceiros que vão me ajudar a ter gestão sobre o meu negócio. Ok? Então, o nosso foco para que a nossa empresa possa crescer de forma sustentável e saudável é que eu possa separar as áreas da empresa, não junte as áreas. E nem queira controlar tudo. E, às vezes, o dono do negócio, o empresário, ele quer botar a mão em tudo. Ele quer cuidar do financeiro, ele quer pagar a conta, ele quer quer vender, ele quer cuidar do estoque, ele quer cuidar do marketing, ele está lá na rede social. Gente, não dá para fazer tudo com qualidade. É impossível, é humanamente impossível fazer todas as coisas dentro da empresa com qualidade. Então, o que eu tenho que focar? Quando eu olho para isso aqui, eu foco em quê? Eu vou focar naquilo que eu sou bom. Então, eu olho para isso aqui e falo assim, cara, eu sou bom no comercial. Então, eu foco no comercial. Eu vou para a venda. E vou trabalhar bem isso. E vou pedir ajuda nos outros departamentos. Ok? Se eu puder contratar alguém para cuidar do financeiro, eu sou o líder dessa pessoa. Eu não vou botar a mão, mas eu sou o líder dessa pessoa. Eu sou um líder que sei gerir o negócio. Então, se eu sei ser um gestor, eu sei comandar qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer ramo de atividade.
porque eu estou cuidando de pessoas, estou gerindo pessoas, estou comandando pessoas, estou liderando pessoas. Pessoas que têm o conhecimento técnico próprio para poder fazer a gestão de cada área da minha empresa. Beleza? Foi entendido? Vamos lá. O que eu falei agora, ó, a mentalidade empreendedora. E a pergunta é, onde você trabalha hoje na sua empresa? Você está no operacional? Você está no tático ou você está no estratégico? O operacional, você coloca a mão para fazer tudo. Você vende, você é o cara que corre na linha de fundo, o cara que cruza a bola, o cara que vai para a pequena área, cabeceia e defende. O cara fica sobrecarregado. Daqui a pouco ele não aguenta mais, ele quer chutar o balde, fecha a empresa porque ele não consegue mais dar conta do negócio. E vou te falar, a grande maioria está no operacional, tá? Não é... A grande maioria está no operacional. A minha função como coach, quando eu faço coach individual, é o quê? Tirar a pessoa do operacional e levar para o estratégico. Para chegar lá é difícil e leva tempo, às vezes. E a gente tem uma transição. Qual é a transição? Levar para o tático. Então, o tático é quando você deixa de colocar a mão, você bota alguém, delega aquilo e você ainda fica supervisionando. Ok? O estratégico, por que todo empresário precisa estar no estratégico? É no estratégico que você tem visão a longo prazo. Você tem visão a 15, 20, 25 anos do seu negócio. Você está planejando, você está criando oportunidades para que o seu negócio cresça. Você está vendo oportunidades no mercado para você inovar no seu negócio. Você está podendo... Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o Flávio. Hoje eu trabalho com iluminação. Flávio, no estratégico, ele tem que estar correndo atrás de feiras, para ver o que tem de novidade no mercado, o que ele vai trazer de novidade para ele oferecer para os clientes, tecnologia, produto. Ele tem que ter essa visão estratégica. Ele tem que estar no estratégico, porque no estratégico ele tem essa liberdade para poder estar flutuando e olhando as oportunidades que vão surgir para ele, melhorar o seu negócio, crescer o seu negócio. Agora, Flávio, eu vou te fazer uma pergunta. Se você está no operacional, colocando a mão, pagando o boleto todo dia, vendo conta para pagar, cuidando do estoque, vendo se o funcionário foi instalar a iluminação na casa do cliente A, B, C, você tem tempo para ver as oportunidades e melhoria do seu negócio? Está no mudo, Flávio. Está no mudo, Flávio. Flávio. Opa, não tem tempo e acaba que isso pode causar um desastre, né? Porque à medida que todo mundo fica acostumado a você meter a mão, os clientes também acostumados a ter você como canal para fazer a coisa. Aí, há necessidade de você fazer reuniões estratégicas com clientes, você vai. E, por exemplo, agora eu tenho muito evento de iluminação em São Paulo, vou ficar 2 dias. Ou seja, mas se a turma estiver acostumada a você meter a mão, é um desastre, porque esses 2 dias a empresa para, os clientes se aborrecem e você perde o contrato, acontece um desastre, só por causa de 2, 3 dias. Exatamente. Isso, gente, é um problema seríssimo. E aí o Flávio deu um exemplo de 2 dias que ele vai ficar em São Paulo, que ele pode ter um problema. Mas imagine, ter uma feira nos Estados Unidos de iluminação, tecnologia de ponta, que o Flávio poderia estar lá uma semana nos Estados Unidos para poder buscar esse tipo de informação e ele ser o seguinte, ele ser o pioneiro no Brasil, no Rio de Janeiro, com esse tipo de tecnologia que nenhum outro concorrente tem. Quando ele está lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele está fazendo contato com fornecedores que podem fornecer para ele essa tecnologia que outros não vão ter. Vocês têm tem como mensurar isso? Né? É algo que você consegue partir na frente da sua concorrência. Mas aí eu não consigo chegar... Oi, pode falar, Marta. Só aproveitando o gancho aí, né, na explicação, se puder também explicar o tático de novo, porque eu fiquei um pouquinho com dúvida da diferença do estratégico para o tático. Ok, então vamos lá. Estratégico, tá? Estratégico eu como empreendedor, empresário, estratégico, eu estou criando oportunidades, estou criando planejamento da minha empresa
para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, ok? O tático, ele pega tudo aquilo que o estratégico planejou e vai falar para o operacional realizar. Então, ele é o meio de campo entre o estratégico e o operacional. Vou dar um exemplo como hierarquia ou organograma. O estratégico é o dono do negócio, ele está lá. E ele comanda o quê? Tem diretores debaixo dele. Os diretores comandam os gerentes. Os gerentes têm os seus colaboradores, ok? Geralmente, o tático está entre a gerência e a diretoria. Pode ser que a empresa tenha uma diretoria, a gente está falando de empresas grandes, tá, Marta? Mas pode ser que eu tenha o corpo de diretores também seja estratégico. E aí o tático só está no gerente e supervisores, tá? Então, o tático, ele comanda aquilo que o estratégico está dizendo para ele qual é a diretriz da empresa. Tá? Então, eu tenho alguém... Então, vou dar o caso do Flávio agora. O Flávio tem lá o financeiro. Hoje, o Flávio, quem cuida do seu financeiro? Não entendi como. Quem cuida do seu financeiro hoje? Henrique, é o cara que... Beleza. Então, você tem uma pessoa debaixo de você para cuidar. Beleza. Uhum. Só que você fica cobrando dele se ele pagou a conta A, B, C. Você Não. tem essa cobrança, não? Não. Ele máximo, tem a liberdade... No máximo, ele vai lançar tudo e algumas contas eu entro autorizando. Mas beleza. Nem então, sei beleza. que conta vai vencer hoje ou amanhã. Tá bom. Então, vamos lá. Então, o Flávio, ele está no financeiro, por exemplo, ele está delegando para uma pessoa que está realizando lá o operacional. Ele não tem o tático no meio do caminho. Então, o comando vem do Flávio, até porque ele está autorizando o pagamento. Então, ele está fazendo a função do estratégico e o tático ao mesmo tempo. Tá? Ele não está fazendo o operacional está com o Henrique. Tá? Então, beleza. Então, o Flávio, mas ele está no tático, porque ele está dando ordem para o Henrique e está autorizando conta. A ideia é que ele nem autorizasse. E só estivesse no estratégico, ele não estivesse nem aí para o financeiro. Porque tem que ter alguém no financeiro cuidando do meu negócio. Entendeu? O que eu tenho, o que eu teria no financeiro, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Eu tenho que ter indicadores. Então, o Flávio, para ele estar só no estratégico, no financeiro, ele teria que estar recebendo diariamente, semanalmente, mensalmente, indicadores financeiros, ok? Quanto que entrou de receita, quanto que saiu de despesa. Então, ele tem indicadores que ele controla indicadores. Esse é o estratégico. Controla indicadores. E ele não fica mandando pagar, autorizando conta, nada disso. Mas, se ele ainda está fazendo, ele está no estratégico e está no tático. Não sei se deu para entender, Marta? O exemplo? Deu sim. Show. Beleza. Obrigada. Tá? Então, você muito assim, simples. Tá, fala. Só para ilustrar um outro exemplo disso aí. Por exemplo, você tem os clientes do dia a dia, os negócios fechados, as obras iniciadas e terminadas e tal. Se eu estou no estratégico, eu estou vendo o resultado da empresa. Se eu estou no tático, eu estou vendo o resultado de cada operação. A obra começou, essa aqui a margem ficou prejudicada, o lucro dessa aqui deixou a desejar, ou essa outra aqui me deu prejuízo. Isso é uma avaliação do tático, né? O tático ele vai estar vendo o projeto, né? Se aquele determinado projeto está dando resultado ou não, e o que ele precisa fazer para aquilo der certo. Então, o tático ele vai estar comandando. Vou dar um exemplo do que você vai fazer instalação. Então, você tem uma pessoa lá que é o coordenador de projeto seu. Ele vai lá para a casa do cliente e ele coordena aquilo. Então, ele vai ter uma equipe debaixo dele coordenando o projeto. Ele é o tático, é o coordenador, o supervisor, o gerente que você tem. Esse cara é o tático. O operador é o cara que bota a mão na massa, é o cara que vai instalar a lâmpada, vai botar o fio, vai fazer todo né, a instalação do negócio. Vai fazer compra, entrega. Compra, entrega, estoque, produção, tudo isso. Logística. Se o Flávio ficar olhando a obra, se ela está indo, se está demorando, se o operador não botou a lâmpada da maneira correta, ele está no tático, ele não está no estratégico. E aí está perdendo oportunidade de olhar para o mercado, que é o que ele precisa estar,
né, com o olhar de oportunidades para que ele possa melhorar a sua empresa. Esse é a grande chave do negócio, né? Porque quando eu fico focado no tático e no operacional, eu perco oportunidades para a minha empresa. E eu perco a oportunidade de crescer a minha empresa, crescer o meu negócio, tá? Então, mas, gente, eu entendo que não é fácil sair do operacional, mas o que eu estou dizendo para vocês aqui, que isso é uma regra. Se vocês não forem para o estratégico, a tendência da sua empresa não crescer é muito grande. É muito grande. Então, assim, não adianta você ficar no operacional porque você vai ficar sobrecarregado. Você vai trabalhar e você vai chegar no final do dia e falar, pô, trabalhei igual um burro de carga e não estou vendo o resultado. A verdade é essa. Tá? Então, qual é o objetivo de quem tem mente empreendedora vencedora? Estar é o foco, tá? Meta, objetivo, estar sempre no estratégico. Eu preciso estar no estratégico. Essa é a nossa meta e nosso objetivo como empreendedor de sucesso. Muito bem. Para estar no estratégico, aí vem aquilo que você falou, tá, o Flávio? Para estar no estratégico, eu preciso ter o quê? Indicadores. E eu preciso ter indicadores para cada área, gente. Cada área, seja no financeiro, seja no comercial, seja no marketing, seja em qualquer área. Tenho que ter indicadores para que eu possa medir. Quem não mede, não gerencia. O gerenciamento começa pelos indicadores. Funções de um indicador. E aí, deixa eu até explicar sobre indicadores aqui para vocês, tá? Vocês vão ver vários nomes aí no mercado. Tem indicadores objetivos, tem indicadores de resultado. Você vai ouvir como KPIs, vocês vão ouvir OKRs, tá? São siglas em inglês que são a mesma coisa. São indicadores de resultado que eu preciso para medir o meu negócio e a gestão de cada área. É isso. Qual é a função de indicador? Indicar, sinalizar, possibilitar a amostra de desempenho do negócio, possibilitar realizar a análise de resultados, permitir a tomada de decisão, permitir interação entre as funções, operação com supervisão. É um ótimo meio de se comunicar. Gente, comunicar com quem? É um ótimo meio de me comunicar com os meus colaboradores. Se eu meço e acompanho isso, eu estou me comunicando com eles e posso dizer o seguinte, gente, tem um problema. Que área? Financeiro, estoque, marketing, comercial. Se você não tem indicador, você não sabe o que está acontecendo na sua empresa. A verdade é essa. A verdade é essa. Você está sempre apagando incêndio. Você só vê que o negócio deu problema depois que ele já está ruim. 6 meses, e aí a bomba explode. Mas se você tivesse um indicador há 6 meses atrás, você não teria deixado a bomba explodir. Ok? Vamos lá. Tornar os indicadores mensuráveis. Eu estou falando para vocês aqui, gente, eu não falei, né? São os 10 passos, lembra? A aula de hoje são 10 passos que você pode. Então, a gente já está no 3º passo, tá? Tornar os indicadores mensuráveis. O indicador está sempre associado ao resultado de alguma coisa. Então, não adianta ter um indicador por ter. Ele tem que estar associado ao resultado de algo. Ele deve ter sempre um dono. Então, não adianta você ter um indicador. Alguém tem que ser responsável por ele. Você deu o exemplo aí, vou pegar o seu caso, tá, Flávio? Vou criar um indicador para o financeiro. Quem eu vou cobrar? O Henrique. Henrique, tu é dono disso aqui, meu irmão. Ó. Tá aqui, ó, indicador tal, tal, tal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como funciona na prática isso. Ó, indicador tal, tal, tal. Você é responsável. Quem o Flávio vai cobrar se o negócio não estiver dando certo? O Henrique. Você já deu para ele. A função dele é que o indicador esteja positivo. E se não tiver positivo, tem que ter um dono. E não adianta falar, não, a equipe é responsável. Gente, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Não adianta. Você tem que designar uma pessoa responsável por esse indicador. Tá? Marta, não sei se lá na sua empresa tem algum indicador que vocês respondam lá, não? Não, eu queria colocar vários, mas tá difícil. Vamos lá, vou te ensinar hoje como aplicar, tá? Vamos lá. Indicadores custam caro.
Indicadores de melhoria podem ser temporários. Indicadores de rotina são mais estáveis. Indicador líder numa empresa é sempre de caráter o quê? Financeiro, gente. Se você vai colocar, se você não tem, você vai colocar um indicador, comece pelo financeiro. Sempre. Esse indicador vai salvar a sua empresa. Vai salvar a sua empresa, tá? Então, não tenho nada, Humberto. Começa com o financeiro. Depois que você fizer o financeiro, começa a passar para quê? Para as outras áreas. Você vai criando indicadores e vai fazendo a gestão das outras áreas. Quarto passo, estabelecer meta para cada indicador. Então, vamos lá. Tem poder quem age, poder ainda quem age certo. E superpoderes quem age certo e na velocidade certa. Então, eu vou estabelecer meta para cada indicador. Então, primeiro, criei indicador, criei um indicador que seja mensurável, e agora eu vou criar uma meta para que seja atingida. E, mais uma vez, lembra, tem um responsável que você vai passar essa meta e dizer, ô Henrique, a sua meta no financeiro é essa e você precisa bater. E se não bater, você vai ser responsável por isso. Ok? Estabelecer meta para cada indicador. Vamos lá. Indicadores, desempenho individual, você pode ser indicador individual, por setor ou da empresa como um todo. Tá? Nome das pessoas envolvidas, acompanhadas e avaliadas. Tempo de se conquistar os indicadores, dia, semana, mês, trimestre, semestre, ano. Divisão dos objetivos do setor por todos os funcionários. Exposição inteligente, simples e sincera de resultados. Gente, não adianta só criar o indicador. Eu preciso comunicar para a minha equipe, para o meu time, o que está acontecendo. Não adianta só cobrar se eles não têm visão real do que está acontecendo. E muitas das vezes, quando você mostra de forma sincera os resultados, eles vão trazer sugestões para que aquele indicador seja melhorado. Você vai trazer para eles explanar e trazer a luz para um problema, e eles mesmos podem te trazer dizendo, poxa, a gente não tinha essa visão. Será que a gente pode fazer isso, isso, isso? Será que... Vou dar um exemplo simples, tá? Na empresa, você vai falar, gente, olha só, aqui a gente tinha uma meta de reduzir a conta de luz em 10%, mas olha, a gente aumentou para 12%. Pode chegar, as pessoas falam, gente, então vamos apagar a luz quando a gente for para o almoço. As pessoas começam a criar, entre elas mesmo, um engajamento e um pertencimento, e assumindo para elas uma responsabilidade que antes ela não tinha nem visão do que estava acontecendo. Qualificação e categorização de desempenhos e vendedores. Quinto, manter o acompanhamento sempre à vista. Gente, tem que dar feedback. Se possível, eu vou lá na empresa onde eu trabalhava, o que a gente fazia? A gente fazia os indicadores, a gente colocava a amostra, fazia no quadro, botava no quadro, mês a mês, a planilha com os indicadores ia para o quadro, para mostrar o que estava acontecendo com a empresa, se ela estava indo bem, se estava indo mal. Então, todo mundo passava no corredor e via os indicadores. Chegou um momento que a gente criou um totem. Já viram o totem? Então, ele não ficava mais no quadro, ele ficava no corredor, um totem com os indicadores de todas as áreas. Então, tinha indicador do financeiro, tinha indicador de TI, tinha indicador de vendas, tinha indicador do marketing. E a pessoa olhava, passava no corredor para ir no banheiro, no cafezinho, almoçar, estava na cara da pessoa, passava e olhava, toda hora olhando e acompanhando os números da empresa. Vamos lá. Sexto. Gestão à vista. Gestão à vista. Sexto, treinar a equipe responsável pela área, tornando-a conhecedora de cada indicador. E aí é o seguinte, aí você pode dizer, pô, Humberto, eu não tenho time para poder fazer isso. Faça aquilo que vocês puderem, tá? Faça aquilo que vocês puderem. Mas vocês precisam treinar a equipe que seja responsável por esse indicador. Então, vocês precisam fazer o quê? Treinamento com a equipe, mostrando qual é a importância que aquele indicador seja positivo. Se aquele indicador não for positivo, o que pode acontecer com a empresa? Então, você está sempre treinando e mostrando para as pessoas, trazendo, por exemplo, um case de sucesso de uma empresa,
Então, você vai falar assim, gente, olha só, vou trazer para vocês hoje aqui, vamos sentar aqui, você mostra, ó, vou trazer um case de sucesso para vocês. Olha, a nossa concorrente XYZ colocou esse indicador e eles fizeram isso, 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 e olha o resultado que eles tiveram, reduziram isso aqui de custo. É um case de sucesso. Ou, não precisa ser o concorrente, mas uma empresa que tenha colocado um indicador financeiro, um indicador comercial, e que tenha tido sucesso com alguma ação, você traz esse exemplo para a sua equipe e mostra o que eles podem fazer para que dê certo, aquele indicador funcione. Tá? 7º, capturar sugestões da equipe responsável pelo atingimento dos indicadores e metas. O que eu acabei de falar agora, brainstorm. Gente, senta com a equipe e mostra para eles, o indicador é esse. A gente precisa atingir as nossas metas. A meta da empresa é essa. E são os responsáveis. Senta com os responsáveis. Por quê? Isso você traz o quê? Pertencimento. Eles vão estar o quê? Mais engajados a bater e atingir as metas. E aí, quando você coloca para eles dizendo, vamos lá, me falem aqui ideias para que a gente possa melhorar esse indicador. Deixa eles falarem. E brainstorm, gente, é tempestade de ideias. Anota tudo. Lembra quando o vídeo do feedback? Anota tudo. Anota tudo. Para você pode ser uma maior besteira, anota no quadro, vai anotando. O que eles falarem, não descarte nada. Vai anotando tudo. Tá. Anotou tudo. Depois vocês vão discutindo tudo que foi falado. Gente, vamos tudo bem, tudo isso aqui, vamos lá. Agora, o que a gente pode realmente extrair aqui de mais importante que realmente seja real para a gente poder aplicar na nossa empresa hoje? Gente, vocês vão construindo em conjunto algo que pode ser a solução da empresa de vocês. Ok? 8. Consolidar o plano de ação com a equipe em cada área. O famoso 5W, 2H. Alguém aqui não conhece o 5W, 2H? Todos conhecem? Então, beleza. Vou passar por isso aqui. Na verdade, daqui a pouco eu vou falar para vocês, vou dar um bônus para vocês, tá? Alguém quer bônus aqui? Não. Já ouviram falar no over delivery, né? Então, aqui a gente trabalha com over delivery. 9. Feedback constante. Linha de losada. Não nos interessamos. Ó, quem já leu esse livro? Não sei se vocês já leram. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não nos interessamos apenas em nosso sucesso pessoal, mas também nos interessamos pelo sucesso alheio. E o mais importante, obtemos resultados tangíveis. Vou passar para vocês agora um vídeo do Paulo Vieira falando sobre a linha de losada. Alguém aqui já ouviu falar na linha de losada? Não? Então, escutem, é muito importante. Deixa eu compartilhar com vocês esse vídeo. É fantástico, não só para a empresa, mas para todas as áreas. Estão ouvindo? A maioria das pessoas acredita que só deve elogiar se a pessoa fizer algo bem feito. Por que eu vou elogiar se ele fez mais do que sua obrigação? Por que eu vou elogiar se não fez nada de extraordinário? Mas está errado. Primeiro eu elogio e depois colho os benefícios. As pessoas estão entendendo a dinâmica humana diferente. Um pai espera que o filho tire uma ótima nota para começar a elogiar. Um pai sábio começa a elogiar para o filho tirar boa nota. Um profissional, um executivo, um líder tradicional espera seu funcionário fazer algo bem feito para depois elogiar. Um líder sábio, ele começa a elogiar para que o seu funcionário atinja um alto desempenho. Na minha vida eu ouvi muitas vezes, eu tirava um 10 e meu pai dizia o quê? Diz para mim, não fez mais do que sua obrigação. Você ouviu isso? Eu ouvi muito isso. Se meu pai tivesse esse conhecimento que eu vou trazer agora, ele faria diferente. Ele começaria a me elogiar no nota 7, na nota 8, na nota 6. Se eu melhorasse meu desempenho, já seria motivo de elogio, de validação. E você está se perguntando, Paulo Vieira, o que é isso? Que validação é essa? É esse trabalho científico de linha de Losada. Um cientista, um psicólogo e economista chamado Maciel Losada.
Ele fez experimentos matemáticos comprovados na prática. E ele mostra que pessoas de altíssima performance, elas elogiam antes. Não apenas elogiam antes, mas elogiam diante de uma métrica matemática, de um formato matemático. E ele tem a ponderação. Ele diz que para eu manter qualquer laço humano com a mínima qualidade, eu tenho que ter, veja bem, 3 interações positivas com aquela outra pessoa, que podem ser elogios, que podem ser expressões, que podem ser um tapinha nas costas. O importante é que é um reconhecimento positivo por qualquer coisa relativamente ou bem feita. E ele diz, tem que ser no mínimo 3 para que a pessoa mantenha um desempenho razoável. E ele diz, à medida que eu tenho 3 interações positivas para uma negativa, qual é a negativa? É uma cara de reprimenda, é uma orientação verbal, um feedback mais duro, ou então um pouco de indiferença. Para cada interação negativa sobre desempenho, eu tenho que ter 3 positivas. E isso mantém a qualidade e mínima da performance humana da pessoa que eu estou lidando. Agora, ele diz, se aumentar para 4 interações positivas, o desempenho daquela pessoa, para uma negativa, aquela pessoa vai se desempenhando melhor. Se eu fizer 3 interações, ou elogio, tapinho nas costas, um olhar, um sinal, essa pessoa começa a melhorar mais ainda a sua produtividade, a sua qualidade. Então veja bem, você quer ver o desempenho de um filho? É simples. Veja quantos elogios o pai dá ao filho, a mãe dá ao filho. Você quer olhar a qualidade de um líder? Olhe quantos elogios, quantas expressões positivas sobre o desempenho da equipe o líder faz e quantos negativos ele faz. Você quer destruir tua equipe? É simples. Losada mostra matematicamente, comprovadamente isso. É simples. Você começa a sair 6 orientações positivas, 7 orientações, venha caindo. 7 orientações, 5 orientações positivas para uma negativa. Cai para 4 orientações positivas para uma negativa. O desempenho vai caindo. Faça 3 orientações positivas, tapinha nas costas para uma negativa e cai. E se você cair abaixo disso, você, pai, líder, empresário, executivo, esposo, vai estar destruindo o desempenho dessa pessoa que você está interagindo e conectando. Destruindo. Você vai estar acabando com o desempenho dela. E quando você chega 1 para 1, amigo, você destruiu. E foi com as suas próprias mãos, com as suas próprias palavras que destruiu. Mais uma vez, você quer ver o desempenho de um líder? Olha a capacidade dele seguir essa métrica média. 6 para 1. Vamos olhar esse mapa que está aqui. Nesse momento, quando você olha para o 3, para o primeiro 3, significa que esse líder ele está fazendo 3 elogios para uma reprimenda, para uma orientação mais dura. E você vê que o desempenho é baixo. À medida que ele faz 4 elogios para uma reprimenda, para uma orientação mais dura, para um feedback, o desempenho cresce, ele se mantém perto quando ele faz 5, mas quando ele vai para 6, 7, 8 elogios pelo desempenho, você vê que o desempenho cresce muito. E aí vem a métrica. Se essa pessoa continua aumentando os elogios para cada reprimenda, o desempenho cai. Você está vendo aí que com 9 o desempenho cai um pouco, 10 cai um pouco. E se você fizer 11 elogios por desempenho, por performance, para uma reprimenda, para uma orientação mais dura, o desempenho chega no limite. Então, o limite da alta performance vai de 4 elogios a 10 elogios para cada orientação. Isso em todas as áreas da vida, em tudo. Agora, vamos para os casos extremos. Olha ali, no vermelho, no primeiro vermelho, são apenas 2 elogios para cada reprimenda. O desempenho já é negativo. E se você fizer um elogio para uma reprimenda, olha o nível baixo da alta performance. E se você fizer meio elogio para uma reprimenda, você descobre que você já destruiu a equipe e ela é completamente improdutiva. Então você me pergunta, eu preciso dar uma orientação mais dura ao meu filho? Sim. Eu preciso estabelecer limites com a minha esposa? Sim. Com a minha equipe de trabalho? Sim. Paulo, eu preciso elogiar? Sim. Senão você larga tudo e vai trabalhar só com o computador sem olhar para pessoas. Pessoas são emocionais e emotivas e precisam desse trato. A reprimenda e o limite significa botar ela de volta ao rumo. E elogiar significa dar combustível para que ela haja na direção certa e na melhor velocidade possível. Então, se você entendeu o Linha de Losada, traz para a tua vida.
Nós temos casos tremendos que produtividade aumentaram 30%, 40%, 50% num período curtíssimo, porque os líderes mudaram a forma de interagir com seus liderados. Então seja você que vai aumentar a performance tremendamente da sua equipe, na sua casa, na sua vida, utilizando linha de Lousada. Um grande abraço, manda teus comentários, manda tuas observações, vê o que você quer. Bom ou não? Muito bom, né? Tá no mudo, Flávio. Eu não tinha ouvido isso ainda. Como disse um amigo meu, quando eu saí da faculdade, esse cara não tinha, o tal de Lousada não tinha aparecido ainda. Mas, mas é muito show isso. E é legal que você vai acabar aprendendo que cada um tem a sua curva também, né? Tem Você pessoas vê que são mais autônomas e elas É. não dependem tanto de um estímulo externo, né? Então, naturalmente, São automotivadas. Só que, assim, você vê que isso foi um experimento científico, tá? Ele fez isso e você vê que ele criou uma faixa, né? Porque elogiar muito também sem nenhuma orientação, você prejudica também o desempenho dessa pessoa. Então não adianta você só elogiar, elogiar, elogiar. Você tem que ter uma faixa. Só que o problema, e vamos ser bem sinceros, a grande maioria dos empresários, ele está em que faixa? Ele critica, e nem está aqui nessa faixa, mas ele critica muito mais do que elogia. Ele só cobra, na melhor cobra, das cobra, hipóteses, cobra, cobra, um para um. cobra. No máximo, né, 1 para 1. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: time de alta performance você não vai conseguir obter se você só criticar. Não tem como, gente. Não existe essa possibilidade. Só que ele falou isso para a empresa, só que a gente tem isso na nossa vida. Seja relacionamento com esposa, seja com filho, seja com amigo, seja com quem for. É uma regra. Tem que ter mais elogio do que crítica para que o relacionamento... não é difícil. Não é difícil. Você não precisa esperar o resultado para elogiar o cara. Só o fato dele ter tomado alguma ação em direção a uma coisa, ao fazer certo, né? Pô, já dá para tu passar na mesa do cara e dizer: pô, cara, maneira a iniciativa, hein? Legal, isso vai longe, isso vai dar certo. Vamos colocar, a gente deu o exemplo aí do Henrique, né? O Henrique, que nem você falou, cara, ele paga todas as contas. Cara, todo dia você chega lá, Henrique, show, hein? Vi que você pagou todas as contas. Aí você fala, pô, mas era obrigação dele pagar a conta, eu pago ele por isso. Esse é o problema. Se eu não elogio, na hora que eu vou criticar, se eu não tenho um elogio antes para combater a crítica, eu perco o meu funcionário, meu colaborador. Porque na cabeça dele é o quê? Poxa, eu não sou reconhecido nessa empresa, só sou criticado. Nada que eu faço é bom. As pessoas só veem o quê? O meu erro. Entendeu? Gente, isso é o segredo. Gestão de pessoas. E se o empresário tem essa visão, ele consegue realmente trabalhar com um time de alta performance. Vamos lá, mas tem uma ferramentazinha para isso. Olha aí, ó. Linha de Lousada. Como você pode fazer com a sua equipe, tá? Então, ó, você coloca o nome da pessoa, você vai colocar o estado atual, de 0 a 10, com essa pessoa, e você vai começar a colocar o quê? Setinha para cima no quadradinho, todas as avaliações positivas que você faz a ele, ao seu colaborador, e quantos você faz de negativo. Ok? Então, você tem que fazer esse tipo de avaliação. E você é o quê? É se autoavaliar. Como que está a minha forma de avaliação do meu colaborador? Eu só estou criticando que a setinha para baixo? Então, olha durante o seu dia, como é que você age? Mês, semana? Como tem sido o comportamento com a sua equipe? E não só isso, né? Você precisa olhar para quem está debaixo de você, porque esses caras comandam outras pessoas. Eu vou dar um exemplo que a gente acabou de falar aqui, o Flávio. Você tem um supervisor, um coordenador de projeto, está lá na casa do cliente e está com uma equipe lá de 3 pessoas fazendo instalação. Esse cara que é o coordenador tem que ter essa mesma visão, entendeu? Você precisa passar para ele esse tipo de cuidado,
Porque é a ponta que tem que receber o elogio dele. E se você não consegue transmitir isso para essa pessoa, você perdeu o seu cliente, porque a ponta lá está insatisfeita, vai trabalhar mal, não vai desempenhar bem, vai te dar prejuízo. Entendeu como é sério isso, né? É algo muito, muito sério, né? Essa responsabilidade. Não só falar com quem está embaixo, mas com essas pessoas possam replicar esse tipo de ensinamento. E legal, né, Alberto, que esse hábito ele pode até trazer benefícios para você mesmo num outro sentido. Eu quero dizer o seguinte: o cara que é dono, líder e tudo mais, ele sofre com um problema que é, às vezes, parece que tudo que você faz é indiferença, né? É assim, mas ele é o chefe e eu não tenho que elogiar o chefe, né? E isso é até uma coisa mal vista muitas das vezes, porque a verdade é que você se sente só. O cliente não te elogia, né? O fornecedor também, pô, tu aperta o crânio dele lá para ele reduzir preço e tudo mais, ele também não te elogia. O funcionário não te elogia, então isso pode, com o passar do tempo, de certa forma, te deixar um pouco abatido. O cara que é líder, de fato, ele tem que estar vacinado contra isso, saber que ele não tem que fazer esperando reconhecimento. Sim, mas peraí, cara, somos humanos. Então, talvez se você cria um ambiente desse na empresa, de elogiar mais do que chamar de atenção, pode começar a vir as coisas de baixo para cima também. As pessoas começarem a apontar: pô, chefe, gostei daquilo, hein? Boa medida aquela, não sei o quê, blá, blá, blá. Não é? Que é uma coisa que vai te beneficiar, te trazer energia, né? Isso aí. Parabéns. Mas a ideia é exatamente essa, né? E quando você usa isso, e você consegue fazer o feedback com aquela avaliação 360, você tá completo, porque sempre vai estar sabendo o que está acontecendo, e as pessoas conseguem te retornar também sua satisfação ou sua insatisfação com a empresa. Então, você sempre está sabendo o que está acontecendo com o seu time, com a sua equipe, e você consegue solucionar um problema antes que a coisa exploda, né? Então, isso é muito importante. E que é o 10º passo, o workshop, prestação de conta. Então, gente, vamos lá, vamos recapitular. Eu criei indicadores mensuráveis, coloquei pessoas para ficar responsável por esses indicadores, metas. Vou fazer agora feedbacks com essas pessoas do que está acontecendo com o indicador e cobrando a responsabilidade. Trabalho a linha de losada, fazendo, né, mais elogios do que crítica. Tudo isso junto, eu tenho um resultado, ok? Vou ter um resultado mensal, trimestral, semanal, e aí vocês têm que olhar para o negócio de vocês e ver onde se encaixa melhor. Só que eu tenho que ter prestação de conta com esses colaboradores. Eu criei indicador, tenho uma meta, eu botei responsáveis e agora eu vou fazer o quê? Geralmente, tá? Se não dá para fazer mensal, faça trimestral. Faço um workshop com eles de prestação de conta e falo: gente, olha só, vamos dizer que seja mês. Workshop, todo mundo. Pega um dia de manhã, faz um café da manhã, reúne todo mundo e mostra, presta conta com eles. Eles precisam saber o que está acontecendo com a empresa. Se está ruim, se está bom, tem que falar, tem que prestar conta. Todos têm que estar sabendo o que está acontecendo com a empresa. Você consegue trazer seu time com você. O problema é que, muitas das vezes, eu só falo quando o negócio está ruim. E só cobro. Gente, ó, tá no prejuízo, ó, não está dando lucro, ó, vou ter que mandar a gente embora, hein? E não sei o que. Mas se eu faço isso de forma programada, onde, mês a mês, eu estou dizendo se deu lucro, não preciso dizer o valor, tá, gente? Isso a gente pode falar de percentual, tá? Prestação de conta não precisa ser número. Senão você pode, o colaborador, eu não quero que o meu colaborador saiba quanto que eu estou ganhando de dinheiro. Não, percentual. Gente, ó, a empresa, esse mês aqui deu um prejuízo de 5%. Ó, esse mês agora melhorou, hein? Não deu mais prejuízo, a gente agora deu um lucro de 3%. Parabéns, equipe, show de bola, tá aqui, vamos embora, estou pagando a pizza aqui para todo mundo, traz uma pizza, rodada de pizza e tal. Você está prestando conta com a sua equipe, está trazendo ele com vocês, faz o quê? Reconhecimento. Deu certo, o pessoal está trazendo o resultado, está batendo indicador, está batendo as metas, reconhece, gente.
tem que reconhecer quais foram as lições que foram aprendidas nesse mês. Do indicador, da experiência que teve com o cliente tal. Traz essas lições. Então, você vai trazer no workshop e fala com ele o seguinte: gente, lembra do cliente tal, que deu esse e esse problema? Conseguimos resolver assim, fulano de tal fez isso, tal, tal, tal. Show de bola. Próxima vez, não vamos deixar isso acontecer. Já aprendemos com o que aconteceu. Não vamos cair no mesmo erro. Gente, troca de experiência, né? Você traz eles com vocês. Então, ó, o reconhecimento e as lições aprendidas, você está trazendo pertencimento a eles, né? E a troca de experiência, engajamento. Eles vão trazer para vocês também o que está acontecendo lá na ponta. Então, vocês estão trocando experiência e entre os setores. Você juntou o financeiro, juntou o comercial, juntou a produção, juntou o estoque, todo mundo ali na prestação de conta, e eles começam a falar entre eles o que está acontecendo. Pô, estoque, ó, show de bola, vocês liberaram a produção, entregou no prazo certo, o financeiro liberou para a gente lá a compra do produto e tal. Então, eles começam a trocar experiência entre eles, e isso traz um ganho absurdo entre as equipes. Então, esses são os 10 passos, gente, para que vocês possam ter um crescimento na empresa de vocês de forma saudável, estruturada, e que vocês tenham um crescimento realmente exponencial. E a pergunta que eu faço é: que fichas caem? Está no mudo, Flávio. Mesmo tendo uma equipe reduzida e tudo mais, é possível fazer assim. E tem uma coisa que eu observei semana passada, que é muito interessante, foi muito interessante, tem tudo a ver com isso que você falou aqui, que foi a loja americana do Uptown. Eu fui lá comprar uma coisinha, e aí eu vi que, né, isso era um horário que não tinha movimento. Aliás, a loja americana de lá não parece ir bem, porque não decolou e está sempre vazio. Mas aí eles aproveitaram esse momento para juntar os funcionários, gerente, né? E passar os resultados, cara. E sabe que nós estamos falando assim de 3 funcionários que estavam lá naquele turno, e o gerente. Você olha para o gerente, você vê que é um cara super humilde já, né? Cara, os funcionários, então, é aquele pessoal que é primeiro emprego, sabe como é? Tá ali batalhando para ganhar a mixaria. E aí o pessoal presta atenção, cara. Os caras prestando atenção. Aí eu fiquei ligado também, né? E o cara falando assim: olha, em artigos de papelaria, no mês passado, nós fechamos tantos mil, né? Então, das lojas aqui da região, nós ficamos em 3º lugar, e não sei o quê. E o destaque de venda, não sei quem, foi fulano. Bate palma. Cara, 3 pessoas, mais um gerente numa loja vazia, cara. Eu fiquei impressionado. Quer dizer, e eles fazem. E dá resultado. E dá resultado. Você vê... Vou dar exemplo, né? A minha esposa, ela trabalhou no McDonald's durante alguns anos. E eles tinham lá metas que tinham que bater, era diária, meta diária. E tinha reunião de equipe todo dia, antes de abrir a loja. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E olha, gente, olha só, aconteceu isso, a meta de ontem a gente não bateu, a gente tem que bater hoje, vamos correr atrás. Ó, a venda do Big Mac caiu, a venda do McFish, não sei o quê. A gente vai ter que ver, essa semana agora temos que aumentar o quarteirão, a venda do quarteirão, a venda do combo com sorvete. Era todo dia, direcionamento para a equipe. E todo mundo sabia o que tinha que fazer. Era direcionado, meta que estava sendo batida, que não estava sendo batida, tinha o reconhecimento do funcionário do mês, tinha lá o funcionário que era reconhecido, tinha conseguia folga para ficar em casa um dia da semana. Então, e isso funcionava igual um relógio. Todas as lojas faziam a mesma coisa, todas as unidades. E eu via como a coisa era séria. E a gente vê o potencial que o McDonald's se tornou. É impressionante. O fechamento de loja, não sei se quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver o fechamento de loja do McDonald's. Eles, quando fecham a loja, eles tiram todo
o maquinário do lugar e lavam todo o parque. Tudo é lavado, tudo é limpo. O chão do McDonald's todo, da cozinha, todos os maquinários, o fritador de batata, o negócio do hamburgo, todos os maquinários saem do lugar e eles lavam tudo todos os dias. É obrigatório. E é sequência, tem lá uma norma, começar a limpeza pela máquina tal, fazer isso, tal. Então, é tudo documentado, tem a razão por que está fazendo, e eles explicam isso e são cobrados por indicadores, porque que não bateu a meta daquele dia, da semana, do mês. Então, é importante, e você vê que funciona, e é um hábito, tá? É hábito. Como você falou, tinham lá só 3 pessoas, 3 funcionários, com um gerente, estava passando. Isso traz engajamento. E aquele cara que está no caixa, que está ganhando uma merreca, quando você traz ele para uma reunião dessa e fala que, nossa loja está em 3º lugar aqui na região e fulano de tal conseguiu fazer isso, tal. Você vê, você teve lá, você vê a felicidade deles, por quê? Pertencimento. Estão se sentindo parte da empresa. Entendeu? Então, é importante ter esse tipo de tratamento, né? E de orientação com a equipe. Então, uma ficha que cai é essa. Se eles, né, e nesse exemplo do McDonald's não é diferente, você tem funcionários super humildes, com formação muito limitada, né? Uma formação muito limitada. Uhum. Se eles absorvem, por que o nosso funcionário que tem uma capacidade bem maior não vai absorver? Isso aí. Muito bom. Mais alguém com a ficha que cai? Cara, eu Fala, acho... Flávio. Fala aí, Felipe. Não, eu falei, essa mesma percepção aí do Flávio. Eu me recordo que eu também trabalhei na C&A, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu trabalho desde os 8 anos, mas de carteira assinada foi a C&A. E lá é uma empresa extremamente organizada, a gente tinha reunião quase todos os dias, e eu era sei lá, colaborador, ganhava ali R$600 por mês. Então, era bem bacana quando tinha isso. E você fazia realmente, você se sentia parte, você se sentia muito motivado em entregar o resultado. E ganhava a mesma coisa, não tinha bonificação, não tinha nada. Só era elogiado. Show. Isso aí. Parabéns. Eu acho legal que isso faz com que a gente vire a chave no seguinte sentido. Quando a gente trabalha todas as ferramentas, né? Todo o planejamento de forma assertiva, a gente muda a mente da galera que trabalha com a gente, né? E as pessoas, porque a maioria dos funcionários, pelo menos na empresa que eu trabalhava, né? Eles iam trabalhar pelo salário, né? E é tão legal quando tu vê... Deixa eu só explicar aqui, o Adilson, ele foi gerente dos Correios, tá, gente? Então, ele tinha uma equipe gigante debaixo dele. 4.804 homens. Então, a gente tinha reuniões, por exemplo, de planejamento, de análise de plano, de botar em plano de ação, de avaliação das metas estabelecidas. Eram todas divididas, né? Que não tinha como fazer com todo mundo, mas todo mundo fazia com todo mundo, né? Então, eu participava da G1, que era a reunião junto com a rapaziada do plano estratégico, né? Então, o que eu acho, continuando o que eu estava falando, que o grande lance é que a gente consegue mudar a mente das pessoas. Elas começam a trabalhar não pelo salário, mas sim pelo resultado que vai se entregar, né? E quando a gente chega nesse ápice, esse ápice é muito positivo. Eu saí do Correio agora, tem pouco tempo, mas eu tenho visto que alguns dos meus liderados, eles estão em posições hoje até maior do que eu saí daqui. Já estou em Brasília, por exemplo, né? Porque foram caras que viraram a chave e começaram a trabalhar pela entrega e não pelo salário. Eu acho que isso, né? O Paulo Vieira até falou isso num curso recente que eu fiz de criação de riqueza, e você vê que como isso é importante, né? Ele falou até no sentido, né, de receber um valor pelo aquilo que você entrega e não pelo seu salário. Você trabalhar, pelo aquilo que você entrega
e não pelo seu salário. Eu acho que isso aí é uma grande chave, que é um grande desafio para todos nós que gerenciamos, é mudar a mente do cara e ele saber que se ele trabalhar para entregar e você for um gestor correto, você vai reconhecer isso e ele vai continuar entregando muita coisa. É isso aí. Então, assim, show de bola. O recado não existe empresa pequena demais que não possa adotar essas medidas. Então, o que a gente está falando aqui é para qualquer tipo de empresa. E se a gente consegue adotar esses 10 passos, a nossa empresa vai crescer automaticamente. O resultado vem. É inerente, porque os passos estão sendo seguidos e tudo que for feito vai trazer um resultado positivo. Como a Adilson falou, o foco é no resultado, gente. A gente está mais focando no dinheiro, no salário, não. O foco é no resultado. Eu estou criando indicadores, eu não estou focando em resultado. E eu vou cobrar resultado. Eu não vou cobrar a pessoa, o Joãozinho, o Zezinho, não. Eu estou cobrando o resultado daquela empresa. E tira um pouco da identidade. Eu não estou focando na pessoa. O Joãozinho não entrega. Não. O indicador tal está com problema. Por acaso, o responsável por aquele indicador é o Joãozinho. Mas o problema está no indicador que não tá performando. Então, eu vou atrás do resultado. Eu sempre corro atrás do resultado. Isso é o empreendedor com a mente vencedora. Isso é empresário com a mente vencedora. Isso é empreendedor gestor. É o que foca na gestão de resultado. Ele não está focando no dinheiro que ele tem que pagar todo mês, ele não está focando... Não, ele está focando no resultado da empresa dele. E ele sempre vai estar buscando melhoria de performance. Sempre vai estar buscando melhoria no seu resultado. Ok? Muito bem. Para essa semana, nós temos o seguinte. Jack Welch, cara, é o papa aí da administração moderna, Paixão por Vencer, só o capítulo 7 do livro dele. Duelos de Titãs, assistam um filme relativamente novo, aí, nos anos 2000. Aplicação da linha de Losada, vou passar para vocês lá no grupo do WhatsApp, em PDF também, para vocês aplicarem. Assisti o vídeo, já passei para vocês o vídeo, e depois vocês vão me dizer na próxima aula qual foi o resultado que vocês obtiveram dessa sessão de hoje. O que eu digo para vocês é o seguinte: apliquem, precisa aplicar, não adianta ficar só no conhecimento. Se a gente não aplica, a gente acaba deixando passar uma oportunidade gigantesca de melhorar o nosso negócio. Ok? Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses capítulos dos livros, você acha que já falou isso, mas às vezes é difícil de encontrar. O capítulo, você está falando? Foi o que eu falei, tem o audiolivro, ou tem ele, se você quiser, se pesquisar ele em PDF, também tem no Google, né? Ou se você quiser comprar, o melhor é comprar, mas se não tiver, porque assim, de comprar todos os livros é complicado. É um custo alto. Mas tem PDF aí, principalmente esses que são mais conhecidos, né? Tem ele em PDF no Google, você pode procurar o livro lá em PDF, que você consegue encontrar. A única coisa, assim, leia só o capítulo, né? Porque senão fica uma coisa muito pesada, mas o capítulo que a gente está falando aqui é importante. Esse do Jack Welch, por favor, assistam, gente. Ouçam ou leiam. Capítulo 7 vai ajudar bastante. É o cara que revolucionou a administração moderna das empresas. Então, por favor, não deixem de ler se puder ler o livro todo, melhor, mas se não, leia o capítulo 7. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, eu só agradeço a vocês. Mais uma aula. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Uma boa noite e bom descanso. Boa noite. Grande abraço. Marta, você fez falta na trilha? Marta. Eu, Flávio. Você fez falta na trilha? Obrigada. Quem sabe na próxima. Eu estava num curso, aí estava fora do Rio. Vamos fazer uma trilha só dos alunos, Flávio. Boa. Os alunos do grupo lá também presencial vão fazer uma trilha. Beleza. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Falou.